Olá, professora Milena Cabral, mais uma vez aqui no canal do YouTube, né? Como eu prometi que eu vou fazer uma série de vídeos, voltei para ficar. E a gente estava falando no último vídeo sobre o sistema imunológico, né? Eu acho que o momento está mais do que propício, a gente só fala disso, todo mundo quer saber disso. Então, nada melhor do que eu, que sempre gostei de imunologia, estudei bastante, trabalhei na área e trabalho até hoje, a gente discutir e falar um pouco mais, né, sobre as respostas imunológicas, como é que o nosso organismo se defende, entender um pouquinho e também até tirar o medo, né, que a população está tendo e às vezes os pensamentos errôneos também, porque por ser um tema mais difícil, né, talvez de entendimento, as pessoas hoje estão conhecendo um pouquinho ali, né, da superfície desse tema, que é tão vasto, e acaba às vezes gerando muita dúvida e muita incompreensão. Então eu estou tentando, na verdade, trazer para vocês vídeos agora mais curtinhos, para a gente falar de forma bem didática, para que todo mundo possa entender, não só meu aluno ou profissional acadêmico. Às vezes eu vou falar algumas coisinhas um pouquinho mais técnicas, mas acho que é aí, né, para abranger também mais essa minha galera dos meus alunos, eles poderem ter uma base um pouco melhor, mas garanto que vocês que são leigos também vão conseguir entender e eu sempre estou aqui para tirar dúvidas, respondo todas que me fazem geralmente no YouTube, tá? Que me mandam por direct ou WhatsApp e pode até não ser naquela hora exatamente que você enviou, mas eu sempre tento responder aquilo, né, de alguma forma para tentar ajudar nas dúvidas que muita gente tem. Então a gente começou no último vídeo falando um pouquinho sobre o sistema imune, né? Eu chamei de parte 1. E vou dar então um segmento aí, uma série de vídeos pra gente abordar a imunologia de alguma forma. E assim, diante da pandemia do novo coronavírus, o que acontece? As pessoas estão entendendo um pouco mais, né? De resposta imune, mas ainda gera muita dúvida porque muita gente pergunta, por que meus anticorpos declinam, né? Por que geralmente tem ouvido, né, na televisão ou em algumas notícias de internet sobre linfócitos aumentados, diminuídos, declínio de IgM, não aparecimento de IgG, coisas do tipo. E aí hoje falando pelo menos um pouco dessa parte do porquê, né, que a gente tem ali um antígeno, um patógeno, a gente chama de antígeno, tá, galera? Um patógeno, um micro-organismo, né, um agente ali externo, né, invasor, que entra no nosso organismo e desencadeia, né, obviamente uma resposta, porque se você é um indivíduo imunocompetente, sadio, você vai ter ali suas células de defesa para se defender desse antígeno invasor. E aí, por que depois de um tempo você fica, né, beleza, consegue muitas vezes se curar daquela infecção, e aí quando você vai realizar um exame, você vê que declinou, esses anticorpos desapareceram, outros ficam perenemente ou não. Então, por que isso acontece? Há, de fato, uma redução no número dessas células, né, principalmente dos linfócitos, inclusive na Covid-19, alguns trabalhos e estudos já mostram que aqueles linfócitos que eu falei, né, que é uma das nossas estratégias de defesa, os linfócitos TCD4, eles geralmente estão aumentados naqueles pacientes que conseguem responder bem frente à infecção e pacientes que têm uma baixa quantidade dessas células têm uma resposta um pouco mais ineficiente, com maior dificuldade em eliminar aquele vírus. Então, geralmente, se a gente tem uma redução dessas células, né, como os linfócitos TCD4, por exemplo, isso vai também interferir, né, e a gente vai aprender mais em outros vídeos, vai interferir também na concentração de anticorpos que são produzidos no nosso corpo. Vocês já devem ter visto, né, aí nos noticiários, que geralmente na infecção a gente tem a produção de dois anticorpos, né, o IgM e o IgG, tá? E essa produção de anticorpos, a gente sabe que em um determinado momento a gente tem primeiro um aumento do IgM, esse anticorpo vai declinar até desaparecer, né, ali da sua circulação. Às vezes pode demorar aí até um ano, né, um ano e pouco, 2 meses, 3 meses, 15 dias, 20 dias da Covid-19. Os gráficos aí de alguns trabalhos, né, que eles avaliaram a cinética desses anticorpos mostram que em torno de 20 e poucos dias você já tem um declínio da secreção, produção do anticorpo IgM,
e a gente fica ainda ali de forma perene, permanente, atingindo o que a gente chama de um platô, né, os anticorpos IgG. Mas essa diminuição que a gente vê das células imunes e que também vão interferir na diminuição do anticorpo, por exemplo, como IgM, isso tudo vai se basear em algumas fases, na verdade, das nossas respostas imunes adaptativas. Lembra que no último vídeo eu falei que a gente tem aí como nossos componentes, né, de defesa a imunidade que a gente chama de inata e adaptativa, que é a nossa segunda linha de defesa, quando a imunidade inata ela não consegue ali eliminar aquele patógeno. Então, quando a gente fala da imunidade adaptativa, a gente pode dizer que existem aí 4 estágios, 4 fases, onde vai se basear toda essa sequência de eventos que a gente vê, ou vê ou não, ou sente, mas que a gente também pode detectar a partir de exames laboratoriais, essa sequência de eventos que acontece dentro do nosso organismo quando a gente se infecta por um patógeno e até chegar ao processo, por exemplo, de cura, de eliminação. Então, tudo começa, primeiramente, óbvio, com o reconhecimento daquele patógeno, que é o que a gente chama o reconhecimento antigênico, tá? Não vou aqui entrar em detalhes, porque eu tô fazendo um vídeo de uma forma mais ampla, tá? Mais genérica. Então, primeiro, as nossas células, elas vão ter que reconhecer aquele patógeno, né, invasor que entrou no seu organismo e que é estranho, né, que não tem no seu corpo normalmente. Então, eu preciso ali reconhecer e diferenciar. Opa, isso aqui é estranho, preciso tirar isso daqui. Então, esse primeiro momento você faz o reconhecimento do antígeno. Depois, então, que você reconhece e vê que ele é diferente, que ele é estranho, que ele pode lhe causar algum dano, você então agora vai ativar as suas células de defesa, os seus linfócitos, que ao reconhecerem vão se tornar ativados e vão se tornar, que a gente chama de efetores, a partir, né, de todo um processo que a gente chama de expansão clonal e de diferenciação, que nada mais é do que assim, poxa, se meu corpo está ali sofrendo um ataque de um patógeno, vamos fazer clones dessas células que sabem reconhecer esse antígeno estranho, esse patógeno estranho. Vamos então multiplicar, fazer vários clones, né, dessa célula especializada capaz de reconhecer esse antígeno. Então, depois dessa fase de ativação, né, aí a gente vai ter de fato ali a resposta acontecendo, a resposta seja celular, seja humoral, que é por anticorpos, né, mas a gente vai ter de fato a eliminação daquele antígeno, nossas respostas sendo ali efetivadas e driblando, né, aquela infecção e eliminando aquele patógeno, mas, como vocês sabem, né, o nosso organismo não vai ficar o tempo inteiro combatendo aquele agente invasor. Então, vai chegar um momento em que você vai ter que, né, parar ali, equilibrar, falar assim, olha, já destruí, já eliminei tudo de estranho que tem aqui, esses antígenos patógenos já morreram, então eu agora posso entrar no equilíbrio, no que a gente chama de homeostasia. E nesse momento de homeostasia, essas células que então estavam ali ativadas para ali lutar, destruir aquele patógeno, enfim, elas agora sofreu o que a gente chama de morte programada, ou também conhecido como apoptose. Então, essas células ativadas ali, específicas para combater aquele patógeno, vão morrer, vão sofrer essa morte para justamente deixar em equilíbrio. E a gente não deixar no nosso corpo células ativadas o tempo inteiro para combater um agente invasor que já nem existe mais. Se você já conseguiu eliminar, ok, não precisa mais dessas células ali ativadas. Entra então nesse período de homeostasia de equilíbrio e aí a gente vai para a etapa final que nós chamamos da fase de memória imunológica, que é justamente quando agora você só mantém os seus linfócitos de memória que vão estar ali prontos para que, na verdade, numa próxima infecção por esse mesmo agente, você já consiga, então, ter essas células de memória, para que elas já consigam ativar a produção, por exemplo, de anticorpos mais rapidamente, numa magnitude muito maior, e você nem fique doente. Ou se ficar, você fique com uma resposta muito mais eficiente, mais rápida, tá? Então, essa fase de memória, né, que é o que a gente gera, por exemplo, com as vacinas, né? Você gera uma memória também ali naquele organismo para que quando você já tenha ali anticorpos, por exemplo, prontos, células que já vão estar ali capacitadas para que quando você encontre aquele mesmo antígeno invasor, você já saiba o que fazer. Então, claro que, como eu contei, existem essas fases, as nossas células vão sofrer essa morte programada. Então, a gente vai ter uma diminuição
dessas respostas imunológicas no desenrolar, né, no desfecho total daquela infecção. Então é isso. Semana que vem, mais vida para vocês. Sigam todas as redes sociais, apertem o sininho, dê um like, isso ajuda muito a professora Milena Cabral. Beijo!